Fala pessoal, muito boa tarde. Tudo ótimo? Tudo certo aí? Vocês conseguem me ouvir bem? Hoje a gente vai bater um papo que era, na verdade, o papo de ontem, né? Mas quem esteve aqui presente viu, teve alguns probleminhas técnicos aqui e aí não foi possível, né? Inclusive foi deletado, né? A live porque realmente não tinha como entender nada, tal. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Maravilha, maravilha. Valeu pelo feedback aí, Gilda. Seguinte, então, qual que era o assunto de ontem, né? Que a gente vai conversar hoje. Como enriquecer com a ajuda de Deus, né? Esse é um assunto que, para alguns, é ok falar sobre isso, para alguns, meio polêmico, para outros, inaceitável, né? Então, vai depender aí de como que é o seu, né? Como que você encara essas coisas para ver o quanto de proveito você vai tirar aqui desse papo, né? Por que que eu falo constantemente, né? E uso, inclusive, a Bíblia aqui, que vai ser, né? Vou mostrar um relato aqui para vocês bíblico, né? Por que que eu falo isso? Porque o que você pensa sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a religião, influencia diretamente enquanto você ganha, tá? Diretamente. E eu já falei isso aqui, né? E volto só para deixar claro, tá? Quando eu falo sobre essas questões da Bíblia e tal, o meu objetivo de passar isso aqui para vocês é trazer algo 100% prático para a vida de hoje, para a sua vida agora, tá? A Bíblia é um livro muito usado, né, para quem quer uma salvação, para quem quer algo, enfim. Além disso, não é o meu objetivo aqui, tá? Sempre é trazer coisas úteis e práticas para o seu dia a dia. Essas outras questões aí, cada um acredita em uma coisa, né, e busca a ajuda que achar necessário. Beleza? Bom, então, para ser direto ao ponto aqui, vamos ao relato que mostra como que Deus enriqueceu uma pessoa e por que que, na minha visão, isso pode se aplicar exatamente hoje em dia também. Está aqui no livro de 1 Reis, o capítulo é o 3, tá? E o versículo é a partir do 5, tá? Não vou ler tudo aqui porque é muito grande, então só dá uma passada aqui, depois se você quiser você confere, tá? No versículo 5 diz assim, olha, em Gibeão o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse, pede o que quiseres que eu te darei. Então, Salomão estava lá para assumir como rei, no lugar de Davi, né, que era pai dele. E aí, segundo diz aqui, Deus apareceu em um sonho para Salomão, falando para ele pedir o que quiser. E aí mostra aqui, né, Salomão, tal, mas o ponto principal é o seguinte, olha, o que que ele pede, ó, aqui no versículo 9. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande, né? Então, o que que Salomão pediu aqui? Entre aspas, né? Ele pediu sabedoria, né? Então, olha, um coração entendido para julgar, né? Ou seja, ele pediu sabedoria. E aí, a partir do 10, diz aqui, olha, e o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. Aí Deus disse, né? A partir aqui do versículo 11, olha. E disse-lhe Deus, por que pediste isso, e não pediste para ti vida longa, nem pediste riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento? Eis que tenho feito segundo a sua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E tu também, e eu também, te darei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E aí depois prossegue aqui e tal, mas o ponto principal é esse, né? Então, olha só que interessante. Salomão pede a Deus sabedoria, né? E realmente é uma coisa, né, louvável, né? Imagina, Deus fala assim, pede tudo que você quiser. Imagina a situação hoje, né? Pede tudo que você quiser.
Será que a gente pediria sabedoria, né? É uma coisa meio, né? Ah, talvez eu poderia, eu vou pedir uma casa melhor, um carro, um relacionamento, o corpo dos sonhos, né? Então, realmente foi um pedido nobre. Mas olha só que interessante, né? E aí, para quem pensa que, eu acredito que entre nós aqui, né, não existe ninguém que pense assim até hoje, mas alguns já pensaram, inclusive eu, que o dinheiro é um mal necessário, que vamos dizer assim, que o dinheiro é do diabo, né? Que Deus não quer que você seja rico, né? Agora, você imagina que interessante, né? Deus prometeu que Salomão que vai dar riqueza. Mas, segundo o que muitas vezes a gente aprende, a riqueza é do diabo. Então você imagina isso. Deus, né, chegando para o diabo, falou: aqui, eu prometi lá para Salomão que ia dar riqueza para ele. Então, eu vou pegar aqui com você e aí depois a gente vê como é que funciona. Óbvio, né, de uma forma icônica aqui, mas percebe como não faz um sentido, né? Essa questão de, não, que o dinheiro é uma coisa, é um mal, a razão do mal no mundo e tal. Isso não faz o menor sentido. Esse versículo mostra que Deus enriqueceu Salomão. E mais, pelo que ele disse, nunca houve alguém mais rico e nem haverá, né? Depois a gente pode até fazer uma live específica sobre isso, falando sobre o tamanho da riqueza de Salomão, que é um negócio inimaginável, né? Inimaginável. É uma coisa realmente, né, muito fora do comum, né? Então, olha só, né? Que coisa. Ok, mas como eu disse, a intenção aqui não é como usar isso aqui na prática. Primeiro, para mim, isso aqui exemplos como esse são uma quebra de paradigma para quem pensa que, para quem, vamos dizer assim, acha que existe uma contradição, que existe né? Não, espiritualidade e dinheiro, que não dá para se ter as duas coisas, né? Então, aqui tem um exemplo de Salomão, mas a gente pode citar o exemplo de Jó, de Boaz e de vários outros que, segundo a Bíblia, eram ricos e, né, eram considerados fiéis a Deus. Então, primeiro passo isso. Como que você usa, vamos dizer assim, esse ensinamento de forma prática mesmo para, vamos dizer assim, olha, enriquecer com a ajuda de Deus, como é o título do vídeo. Se você pensar, se você é uma pessoa que, obviamente, né, que acredita em Deus, porque senão não faz sentido. Mas se você acredita em Deus, e se você acreditar assim, olha, Deus quer que eu seja rico, por exemplo. Se você acreditar nisso, se você pensar nisso, isso vai te ajudar muito. Não é necessariamente Deus, né? Não vai chegar Deus em um sonho para você, falar, peça o que você quiser e ele vai te. Não, não é isso. É a sua crença. É a sua crença. Se você acredita que, pô, é da vontade de Deus que eu enriqueça. Nossa, isso vai. É incrível o quanto que isso vai te alavancar. Por quê? Para muitas pessoas, essa necessidade, né, de agradar a Deus e tal, é uma coisa que é muito forte. Então, se você está fazendo uma coisa que está associada ali a uma coisa boa, né, fala, nossa, Deus vai ficar feliz, Deus vai me ajudar a enriquecer, esse tipo de pensamento enriquece. Reforçando, não é que Deus vai pensa, gente, não, assim, olha, tem um livro que a gente até vai fazer a leitura, começar a fazer a leitura lá no canal de livros, que fala assim: Você é o placebo. É o título do livro. Você é o placebo, né? O que é placebo? Placebo é uma coisa que você acredita, mas que é a sua crença naquilo que faz as coisas acontecer. Então, volto a reforçar, por mais que alguém possa ficar chateado com isso. Não é Deus que vai fazer. Porque se a pessoa não acreditar em Deus, ela acreditar no universo, é a mesma coisa, vai dar no mesmo. Se ela acreditar em um outro tipo de Deus, vamos dizer assim, ou vai dar no mesmo, porque é a crença.
ela acreditar que aquilo vai acontecer, que faz acontecer, não a coisa exatamente. Olha só, vai por mim. E aí eu sempre convido você aqui a fazer uma reflexão. Se você é uma pessoa, né, vamos dizer assim, que se interessa por esse tipo de assunto, né, de espiritualidade, Deus, religião, ou tudo isso, ou pelo menos uma dessas coisas, veja o que você aprendeu relacionado a isso e dinheiro. Para muitos, esse relato que eu li aqui agora, para muitos é desconhecido, né? Mas, por exemplo, o relato do rico que não quis seguir a Jesus e Jesus falou: é mais fácil passar um camelo no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, todo mundo conhece. Mas por que será, né? Por que será que todo mundo conhece esse relato que, teoricamente, fala mal dos ricos ou do dinheiro e poucas pessoas conhecem esse? Poucas pessoas conhecem um relato bíblico que diz que o pobre é preguiçoso. Olha só. Por que será que isso é? Se está tudo dentro da mesma Bíblia, né? Por que mais reforçado uma coisa do que outra? Então, avalie o que você aprendeu sobre isso, porque vai por mim. Essa mistura de Deus, de religião com dinheiro é uma coisa que impacta fortemente. Aí entram as crenças limitantes. Uma das grandes crenças limitantes que existem é com relação à espiritualidade e dinheiro. Porque outras é até fácil de você tirar, sabe? Por exemplo, um tipo de crença limitante é quando a pessoa não quer pagar imposto, por exemplo. Usando a lógica, às vezes você consegue mostrar, pô, cara, mas olha só como é que faz sentido. Você vai pagar imposto, mas você vai ganhar mais, sei o quê? Faz sentido. Mas quando entra uma questão religiosa, tem uma emoção arraigada ali que às vezes dificulta um pouco as coisas, tá? Então, faça essa avaliação. E se você quer criar realmente, né, eliminar de uma vez por todas aí crenças limitantes e criar uma mente próspera, conheça aqui a reprogramação. Tem uma reprogramação mental que tem exatamente esse objetivo. Tem um link aqui na descrição. Conheça, que irá te ajudar com isso. Fez sentido essa conversa aqui? Espero que tenha feito sentido. Deixa aqui um comentário, deixa o seu like. E um detalhe, tá? Para você que está acompanhando, que normalmente acompanha ao vivo, amanhã não vai ser possível fazer ao vivo. Estarei em viagem, né? Mas, então vai ter um vídeo aqui mesmo no horário da live, tá? Às 2h. Mas aí na próxima semana a gente já volta aqui no horário normal, às 2h. Beleza? É isso. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.